Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com as nossas aulas de revisão bisurada. Hoje vamos falar de direito processual penal militar. Vamos aqui gravar alguns pontos importantes que você deve levar para a prova e a base, né, do nosso material vai ser sim a nosso mapa de revisão de processo penal militar. Beleza? Então eu vou compartilhar ele aqui que seja útil e agradável para cada um de vocês. Deixa eu só deixar aqui na marca o nosso mapa de revisão. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. Processo penal militar, prova para oficial da PMDF. Vamos falar aqui do nosso mapa de revisão, dos principais pontos que a gente tem que levar para a prova, certo? Então a gente começa aqui com uma introdução para a gente entender que existem alguns institutos no processo penal militar que não existem no processo penal comum, certo? Bem como existem alguns institutos no processo penal comum que não existem no processo penal militar, beleza? É, Vamos lá, aqui, por exemplo, é recurso especial ao STM, né? O STJ tem no processo penal comum, né? Então vamos lá. Institutos que só existem no processo penal militar. É a primeira deles, vamos falar sobre a detenção do indiciado. Isso aqui é a queridinha do SEBRASP, tá? Artigo 18 do CPPM, ok? O que que ele fala? É uma prisão, certo? Durante o inquérito policial militar, durante uma investigação de um crime militar, que ocorre por determinação do encarregado do inquérito, certo? Por encarregado do inquérito. Ele tem que comunicar à autoridade judiciária. Mas ele determina a detenção do indiciado. Professor, é uma detenção fora das hipóteses de flagrante delito, fora das hipóteses de ordem judicial? Sim. É isso que o Código de Processo Penal Militar está falando. Só que ela só pode acontecer em crimes propriamente militares, ok? Só em crimes propriamente militares. Perfeito? Então, gravem isso aí. É algo que não tem. Você tem o que lá no processo penal comum parecido? Você tem a prisão temporária, que é aquela prisão no curso das investigações para um rol taxativo de crimes, quando quando existir a necessidade de aperfeiçoar as investigações, né, para não prejudicar as diligências, e o estado de liberdade do réu, certo? Coloca em risco o resultado dessas investigações. Mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque na prisão temporária, ela depende de uma ordem judicial. Aqui não. Depende somente de uma comunicação ao Poder Judiciário. Só cabe para crime propriamente militar na prática, tá, pessoal? É muito raro isso aqui. Crimes. é, Quando a situação está muito grave, muito, vamos dizer assim, a disciplina e a hierarquia estão muito comprometidas numa situação de greve, de movimento reivindicatório. Aí pode ser que na prática, né, se utilize desse instituto, né? No dia a dia, o mais comum, obviamente, é a representação pela prisão preventiva, né, do encarregado do inquérito, ok? Ou requerimento do Ministério Público, perfeito? Mas existe esse instituto e não tem no processo penal comum. Menagem, pessoal, menagem, tá? É um instituto próprio do direito penal militar, do direito processual penal militar, que ele ocorre no curso do processo, certo? No curso do processo, verificando que o indivíduo praticou um crime cuja pena privativa de liberdade não ultrapassa 4 anos, ele pode ser colocado em menagem, certo? E ele pode ficar em menagem em cidade ou menagem em quartel. Ele fica como se fosse numa prisão domiciliar, se for em casa, né? Ou no, preso dentro do quartel, não prejudica suas atividades, suas instruções, o serviço interno, ok? Ele está respondendo por um crime, entende-se que ele não tem condições de ficar numa liberdade plena, na liberdade provisória, então restringe a liberdade dele no homenagem, tá? A origem do termo é homenagem mesmo, né? É um instituto que vem lá do direito romano, em que os militares que serviam, né, ao exército do imperador, quando não estavam, né, em guerra, não estavam empregados efetivamente nas operações do império, eles ficavam lá, né, livres na cidade, eram considerados militares, mas em razão dos serviços prestados, em vez de ele ficar preso, né, num presídio comum,
ele ficava lá preso dentro de um quartel. Então a ideia é essa, tá? Então é uma medida cautelar restritiva da liberdade, mas não é uma privação total, não é igual a uma prisão provisória, você não tem um paralelo. O que que você tem parecido no processo penal comum? Você tem medidas cautelares diversas da prisão, aí você tem lá, de repente, uma medida de recolhimento domiciliar em determinado horário, certo? Então, seria o semelhante ali no processo penal comum, mas não com esse nome, tá? Desaforamento para crimes não dolosos contra a vida. O que acontece, pessoal? No processo penal comum, salvo o melhor juízo, não tem, né, procedimento do júri para vocês, mas só para esclarecer, né, que vocês têm que entender aqui que é o desaforamento. No processo penal comum, quando você tem um risco de parcialidade do júri, ou risco de vida mesmo dos jurados, dos magistrados, dos membros do Ministério Público, é possível que seja desaforado o júri, ou seja, embora a competência para fazer aquele tribunal do júri seja naquele local, que foi o local onde ocorreu o crime doloso contra a vida, vai ser desaforado por essas razões, ok? O Código de Processo Penal ele autoriza esse desaforamento por essas circunstâncias. Já no processo penal militar, não é só para crime doloso contra a vida. Qualquer crime militar pode ocorrer o desaforamento. E aqui tem uma razão muito simples, a gente vai avançando aqui. Outra coisa, muita coisa que eu estou falando aqui, vocês já sabem, é uma aula de revisão, é para a gente relembrar de algumas coisas. Então, o julgamento no processo penal militar, ele é realizado, certo? Por conselhos, né? Regra geral, por conselhos, a não ser quando o crime é praticado contra civil, que aí é julgado por um juiz singular. Mas, e pode acontecer em determinadas regiões, determinadas guarnições, que não consiga fazer um conselho para o julgamento. Não tem oficiais suficientes, ou não tem oficiais com posto, né, superior ao sujeito que está sendo acusado para formar um conselho. E aí tem esse desaforamento. Então, a ideia do desaforamento é isso: formar um novo conselho que vai ser competente para julgar, certo, aquele crime, embora a competência original, né, em razão do local onde se consumou o crime, no caso dos crimes militares, né, a competência é firmada no local da consumação. Aí faz um detalhe, uma observação: nos crimes comuns, né, você tem crimes dolosos contra a vida e crimes de competência do juizado especial. A competência não é do resultado, o local onde se consumou o crime, mas onde foi praticada a ação. Faz essa anotação para mim, beleza? Faz uma observação. Processo penal comum, regra de firmar a competência, local onde se consumou, ok? Exceções: crimes dolosos contra a vida, crimes de competência do juizado especial criminal, local onde foi praticada a ação, ok? Entende-se ali, né, a jurisprudência, a doutrina, que é mais conveniente para a investigação, para o conjunto probatório, que seja dessa forma, ok? No processo penal militar, então, você tem esse instituto de desaforamento, essa possibilidade do crime, embora tenha se consumado em determinado local, ele ser julgado em outro local, né, por conta desse instituto, pela dificuldade de formar um conselho, por exemplo. E aí, como a gente já falou, né, tem conselhos aqui você tem um conselho permanente de justiça, que é para julgar praças, e você tem um Conselho Especial de Justiça, que é para julgar oficiais, ok? Então, lembra, especial julgar oficial, permanente P de praça. Não confundam, pelo amor de Deus, tá? Não confundam isso aqui com aqueles conselhos lá do Estatuto da PMDF, Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação. A gente vai gravar uma aulinha aqui para vocês também de revisão da legislação da PMDF, beleza? Mas lembre-se que aqueles conselhos eles são formados para julgar infrações administrativas, tá? Aqueles conselhos são formados para julgar infrações administrativas, infrações disciplinares, verificar se aquele oficial ou aquela praça com estabilidade tem condições de permanecer nas fileiras da corporação. Perfeito? Esses conselhos aqui julgam crimes militares. E aqui, independente se é estável ou não estável, entendeu? Todo mundo vai ser julgado pelos conselhos, salvo, né, quando for praticado um crime contra a vítima civil. Aí quem julga é o juiz singular. Então, os conselhos não se manifestam. Perfeito? Então, o Conselho de Justiça Militar tem essa característica. Então, já na primeira instância, tá, pessoal? Já na primeira instância, os crimes são julgados, ok? Por conselhos, por um julgamento colegiado. Então, é um juiz e mais 4 oficiais que compõem o conselho. Beleza? O conselho permanente, ele funciona, aí vai depender da regra de
organização judiciária, né? Geralmente por 4 meses, ok? Depois muda, né, no Conselho Permanente, esses oficiais, e o Conselho Especial ele é formado especialmente para julgar determinados casos. Então, um oficial praticou um crime militar, está sendo acusado de um crime militar, vão se apurar ali 4 oficiais que têm precedência hierárquica ou superioridade hierárquica aquele oficial que está sendo acusado, e aí forma-se o conselho, tá bom? Aqui nós temos algumas ações penais condicionadas à requisição, né? Cuidado que mudou, tá? Mudou. No Código de Processo Penal Militar ainda não mudou, mas mudou lá no Código Penal Militar com a reforma, mini reforma do Código Penal Militar, a Lei 14.688. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui. Ah, professor, muita dúvida, às vezes vocês perguntam, professor, lá no Código de Processo Penal Militar não fala, não mudou nada sobre suspensão condicional da pena, não mudou nada sobre a ação penal condicionada à requisição, lá aparece ainda Ministério Militar e tudo mais. Pessoal, a lei mais nova, que trata dos mesmos institutos, certo? Ela revoga a lei anterior, ok? Ah, mas se cair em suspensão condicional da pena, segundo o Código de Processo Penal Militar, meu irmão, vai pela lei mais nova, tá? Não viaja. Tá? Isso é regra de introdução às normas do direito brasileiro. Tá? Regra de interpretação de leis, de sucessão de leis no tempo. Então, a lei mais nova, que trata do mesmo assunto, ainda que ela esteja em outro dispositivo, ela revoga aquilo que não for contrário. Tranquilo? Então, a ação penal pública condicionada que nós temos é condicionada à requisição do comando da força, o presidente da República, que são aqueles casos do artigo 141, não é isso? O ministro da Justiça também, não é isso? Do 141, crimes do artigo 141, que serão, perdão, crimes contra a segurança externa do país, do 136 ao 142, e no caso do civil, né, no 141. Vamos dar uma olhadinha aqui no Código de Processo Penal Militar? No Código Penal Militar? Professor, mas a aula é de processo penal militar que o senhor está falando de... Porque justamente isso, alterou, certo? A ação penal, né, é um tema que também, dependência de requisição. Ó, nos crimes do 136 ao 141, se o agente for militar, crimes contra a segurança externa do país, mas até o 141, eu tinha falado 142, né? Cuidado, me equivoquei aqui, tá bom? Se ele for militar, quem vai requisitar essa ação penal? O comando da força, ok? Comando da força que ele tiver subordinado. No 141, se o agente for civil e não tem coautor militar, é o ministro da Justiça que faz a requisição. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a nossa. E aí, como é que está no Código Penal Militar? No Código de Processo Penal Militar? Quer ver? No artigo 31. Certo? Ele ainda mantém a redação antiga lá, dizendo, né, que seria pelo Ministério que o agente tivesse subordinado. Isso aqui não tem mais validade, tá, pessoal? É pelo comando da força, certo? É pelo comando da força, tá bom? Aqui, tá, tem um equívoco aqui no material. E não é o presidente da República, né? O presidente da República é lá no Código de Penal Comum, né? Nós temos crimes, né, mediante requisição. Então, aqui é o ministro da Justiça, tá bom? Ministro da Justiça. São as duas autoridades aí que fazem essa requisição. Perfeito? Tranquilo? Então, você tem essas ações penais condicionadas à requisição em crimes específicos. Beleza? Artigo 136 ao 141, se o agente for militar, requisição do comando da força a qual o militar faz integra. Se for o agente civil, sem coautor militar, ministro da Justiça. Você tem ação penal pública condicionada à requisição no processo penal comum? Tem também no Ministério da Justiça, quando o crime é cometido fora do país, né? Mas praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do país. Crimes contra a honra,
né, do presidente da República. Nós temos esses crimes com essas características, né, mediante requisição, mas é ligeiramente diferente do processo penal militar, tá? Então, aqui, no Código de Processo Penal Militar, você não tem ação penal privada propriamente dita, ok? Você não tem carta testemunhável, é uma espécie de recurso, certo? Uma espécie de recurso inonimado. Você não tem esse instituto no processo penal militar. Então, aqui, a gente não tem crime de ação penal privada, certo? Então, ainda que seja uma injúria, calúnia, difamação, esse crime vai se processar por ação penal pública incondicionada no direito processual penal militar, beleza? Não temos fiança. Então, a fiança, que também é uma medida cautelar, diversa da prisão, uma medida de natureza real, né? Que para o sujeito responder em liberdade por um crime, ele paga determinado valor, né? Que fica vinculado, adstrito ao processo. Nós não temos esse instituto no direito processual penal militar. Temos suspensão do processo no direito processual penal militar? Temos, tá? Mas não nesse caso aqui. O que acontece? Se o réu é citado por edital, o que é isso? Ele foi acusado por um crime. Vai ter a citação, certo? O que é a citação? É filho, ó, estão te acusando de um crime, você foi denunciado. É isso. Avisar ele que ele foi denunciado, beleza? Se eu não encontrar ele, ou ele está no local que eu não sei onde ele está, eu faço uma citação por edital. Edital mesmo, eu boto lá o nome, fulano de tal, praticou crime militar, está sendo acusado, boto lá, prego na porta do tribunal, divulgo aí no diário oficial e tudo mais, beleza? No caso do processo penal comum, se acontecer essa hipótese, suspende o processo e o prazo, o curso do prazo prescricional. No processo penal militar, não. Faz a citação e ele é julgado à revelia, nomeia um defensor e siga lá a pelota, tá? E aqui, né, você tem o recurso especial no processo penal militar ao STM, né? Não, tá certo, eu tinha apagado, não, tá certinho mesmo que eu tinha falado, né? Lá no processo penal militar, o recurso especial é o STJ, tá? Ou STM, perdão. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Instituições militares, né? Nos estados nós temos as PMs e os corpos de bombeiros, nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, tá bom? Tem aqui com o funcionamento, né, das justiças militares. Nós temos somente três tribunais de justiça militar, que são a segunda instância de julgamento dos crimes militares. Para ter esse Tribunal de Justiça Militar, eu preciso ter mais de 20 mil militares. Então, pode ser criado. No DF poderia ser criado? Sim, porque não é só um militar da ativa, né? Militar da reserva também. Se somar o efetivo do bombeiro e da PMDF, poderia sim, em tese, ter um Tribunal de Justiça Militar, mas não existe, ok? Então, a segunda instância aqui, quem, quem julga é o próprio Tribunal de Justiça do DF, as turmas criminais, beleza? Você tem uma auditoria militar aqui no DF. Então, a competência da Justiça Militar dos Estados está firmada no artigo 125, parágrafo 4º em diante, e da União no 124, né? Então, lá, no artigo 124 da Constituição Federal, fala compete à Justiça Militar julgar os crimes militares, ok? Então, a Justiça Militar da União, ela julga civis e militares, porque ela julga crimes militares, ok? Já nos estados, não, ela fala que vai julgar os militares dos estados, exclusivamente os militares do estado. Então, ela não julga militares da União, ela não julga civil, certo? Ela só julga militar dos estados. Também afasta a competência da Justiça Militar dos Estados nos crimes de competência do Tribunal do Júri, certo? Quando a vítima for civil. Então, a Justiça Militar dos Estados não julga crime doloso contra a vida de civil, beleza? Mas a Justiça Militar dos Estados julga o quê? Ações contra atos disciplinares. Então, ela não julga só crimes. É diferente da Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União só julga crimes, ok? A Justiça Militar do Estado, ela julga crimes militares praticados pelos militares dos estados e também ações contra atos disciplinares. Beleza? Então, tem a explicaçãozinha aí no mapa de revisão para vocês, ok? E como é que funciona a competência, tá bom? E o funcionamento dos conselhos. Aqui a gente tem, né, a aplicação da Lei Processual Penal Militar, os primeiros artigos
do Código de Processo Penal Militar. Vamos falar sobre eles, depois eu vou fazer uma linha na próxima aula, no próximo bloco, a gente faz uma linha ali para vocês entenderem, né, uma revisão geral ali de processo penal militar. Essa parte inicial aqui de aplicação da Lei Processual Penal Militar, ela cai bastante, cara, em prova, tá bom? É um conteúdo com bastante incidência. Então, vamos ter uma atenção especial aqui, certo? Então, o processo penal militar rege-se pelas normas do Código, salvo, né, no que for estritamente aplicável, salvo se tem uma legislação especial que aplica, né, estritamente caso. Então, por exemplo, se uma autoridade com foro prerrogativo de função comete um crime militar, né, você vai aplicar as regras, né, do julgamento dos crimes de, das autoridades que têm foro prerrogativo de função, ok? O que eu quero te chamar a atenção aqui, ó, divergência de normas. Isso aqui cai bastante, velho. E muita gente cai na água. No caso concreto, se houver divergência entre as normas do Código do CPPM e convenção em tratado, prevalecem as últimas, prevalecem o tratado e as convenções. Então, por exemplo, se um diplomata comete um crime militar, prevalece, certo? A Convenção de Viena, ele vai ser julgado, certo? Com base nas regras da imunidade diplomática, não vai ser julgado, não vai se aplicar o Código de Processo Penal Militar, beleza? Então, cuidado, né? Todo mundo vai com muita sede ao pote, falando, não, lógico, se tiver divergência entre norma internacional e o Código de Processo Penal Militar, aplica o Código de Processo Penal Militar. E não é bem assim, certo? Aplica-se subsidiariamente as normas desse código aos processos regulados em leis especiais. Então, você tem, né, a possibilidade de aplicar normas, né, do Código de Processo Penal Militar em crimes, né, que sejam regulados por leis especiais. Então, por exemplo, um crime de organização criminosa, né? Você tem vários institutos lá, uma organização criminosa para a prática de crimes militares, sendo julgada aí na justiça militar. Você tem alguns institutos lá, a ação controlada, interceptação, infiltração de agentes, delação premiada, né? Que não tem previsão no Código de Processo Penal Militar, mas é possível, né, você fazer essa aplicação subsidiária. Tá bom? Isso aqui é importante, né? E faz também tem a ver com o que a gente está falando aqui. É possível, né, eu aplicar, né, quando esse código for omisso, ou seja, não tem previsão nesse código, é possível suprir, certo? Pela legislação penal comum, quando aplicado no caso concreto, desde que não fira a índole do processo penal militar. Cara, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque consiste em diversas, certo, questões de prova. Um instituto que não tem previsão no Código de Processo Penal Militar, certo? Se eu posso utilizar o Código de Processo Penal comum. Ah, mas é mais benéfico para o réu. Às vezes o examinador vai tentar te induzir nesse sentido. Por exemplo, o que a gente acabou de falar. Suspensão do processo em caso de citação por edital. A norma do Código de Processo Penal, ela é mais benéfica para o réu, né? De certa forma, ele suspende o prazo prescricional até ele se manifestar, né? E aí já foi perguntado se, se ele poderia, né, ser aplicada no Código de Processo Penal Militar. E o entendimento jurisprudencial é que não pode ser aplicado. É uma regra específica do Código de Processo Penal Militar, ok? Outra, não temos acordo de não persecução penal. Não tem. A lei é omissa. O Código de Processo Penal Militar não trouxe essa inovação junto do pacote anticrime. E aí surgem algumas, vamos dizer assim, dúvidas, né, se poderia ser aplicado no Código de Processo Penal Militar. Por quê? Porque quando você vai, ó, vou abrir o Código de Processo Penal comum aqui. Quando você vai para o artigo 28A do Código de Processo Penal comum, que ele vai falar do ANPP, ele cita aqui, lá, hum, aqui.
ele cita algumas hipóteses em que não será cabível, certo? O NPP. Parágrafo segundo, não se aplica nas hipóteses: juizado especial criminal, investigado reincidente ou elementos de conduta criminosa habitual, ter sido beneficiado dos 5 anos anteriores, certo? Com algum benefício de NPP, transação penal, sursi processual, crimes praticados na violência doméstica e familiar ou contra mulheres por razão do sexo feminino, e a jurisprudência ainda acrescenta, né, a questão do racismo, né? Crimes da lei de racismo também não cabe NPP, ok? Mas a lei não falou que não caberia nos crimes militares. Aí que vem a divergência, né? E aí foi se levantada a hipótese. Tá, então pode, cabe o NPP, já que a lei não veda, cabe o NPP nos crimes militares. O Código de Processo Penal é omisso, eu tenho um instituto na Lei de Processo Penal Comum, e aí o que a gente vai levar para a prova? Presta atenção, tá? E a posição mais segura que a gente tem, né, do STM, é que é um silêncio eloquente da norma. Que esse instituto, o NPP, ele não é compatível com as normas do Código, com o sistema processual penal militar. Porque a, você autorizaria esse benefício, certo? Para crimes que poderiam dar ensejo à exclusão, certo? Das Forças Armadas como pena acessória. Então, ele não é compatível, ele fere a índole do processo penal militar. Essa é a posição segura que você vai levar para a prova. Em regra, não cabe NPP. É um silêncio eloquente. O legislador, em 2019, quando ele incluiu essa norma no Código de Processo Penal Comum, ele não incluiu no Código de Processo Penal Militar. Ele incluiu no pacote anticrime uma norma no Código de Processo Penal Militar, que a gente vai falar daqui a pouco, artigo 16A, mas não incluiu a NPP. Mas, professor, eu vi que o STF aceitou. Ok, se cai na sua prova o caso específico do STF, que ele aceitou a NPP na Justiça Militar num crime praticado por civil lá na Justiça Militar da União, aí você marca verdadeiro, que é possível. Mas se não vier com essa descrição bem específica, cara, não cabe, tá bom? Não cabe. Essa é a posição. Então, os casos omissos desse código, ele pode ser suprido como? Pela jurisprudência, pelos usos e costumes militares, pelos princípios gerais de direito e pela analogia. É o JUPA. JUPA mais CPP comum, mais legislação processual penal comum. Lembrando que aqui, né, tem que observar a índole do processo penal militar. Certo? Então, suprimento de casos omissos. E nós temos aqui, né, a aplicação da Lei Processual Penal Militar. Vamos ver aqui, ó, já aqui tá tudo explicando aqui, né, sobre omissão, diferença de omissão e silêncio eloquente, ok? Você tem o 16A aqui, que é o que trouxe, né, para o CPPM a possibilidade de defesa, certo? Técnica já na fase de inquérito, já na fase pré-processual, naqueles crimes que envolvem o uso da força letal, ok? Agora vamos lá, pessoal. Interpretação da lei, tá? Interpretação da lei. Qual é a regra? Interpretação literal. A regra é a interpretação literal. O que cai na sua prova? A literalidade do artigo 2º. A lei processual penal militar deve ser interpretada no sentido literal. Os termos técnicos devem ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Então, na rotina, no dia a dia militar, você tem termos técnicos, certo? Que têm um significado especial que às vezes não vai fazer muito sentido, né, na legislação penal comum, certo? E isso deve ser levado em consideração. Mas, regra geral, a interpretação literal. Só que aí ele fala só sobre a exceção. Excepcionalmente, eu vou admitir uma interpretação extensiva ou uma interpretação restritiva. Extensiva quando? Quando a lei for mais estrita. Então, se a lei é mais estrita, eu admito uma interpretação extensiva para ampliar, certo? A expressão da lei para poder atingir o seu propósito. Ou restritiva, se a lei for muito ampla. Então, vamos lá. Regra. Regra. Interpretação literal. Beleza? Regra. Regra. Interpretação
literal, ok? Exceções, extensiva ou restritiva. Anota isso aí, velho. Exceções, extensiva ou restritiva. Quando que vai ser extensiva? Quando a lei for mais ampla. Ampla. Perdão, desculpa. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, perdão. Eu estou lembrando, eu ia falar para você isso aqui e acabei confundindo. Eu errei essa questão na prova do CFA da PMDF, tá? Eu errei essa questão. Então, ó, extensivo o quê? Quando a lei for mais estrita. Estrita, ok? E quando que ela vai ser restritiva? Quando a lei for mais ampla, ok? Então, regra, interpretação literal, exceções, interpretação extensiva ou restritiva, ok? Quando que eu vou adotar a extensiva, a interpretação ampliativa? Quando a lei for muito estrita. Quer ver um exemplo? Você tem, uma hipótese lá no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar que fala sobre a suspeição do juiz. O juiz será declarado suspeito quando nutrir uma amizade íntima ou uma inimizade capital com uma das partes. Só que a lei não traz o conceito de amizade e de inimizade. O intuito daquela norma é afastar um juiz que tenha algum indício de parcialidade no seu julgamento. Então, eu poderia interpretar, o juiz poderia falar assim, ah, não, pô, eu jogo futebol com ele todo final de semana, né? Mas ele não é meu amigo íntimo, né? Por quê? Porque a lei não traz esse conceito. Mas nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, vamos dizer assim, a lei foi muito, a expressão da lei, certo? É muito ampla, concorda comigo? Amizade íntima, amizade capital. Então, aqui eu tenho que adotar uma interpretação mais restrita, beleza? Outro exemplo, prisão preventiva. É cabível a prisão preventiva num crime quando há uma violação à ordem pública ou quando para preservar os preceitos da hierarquia e da disciplina. Cara, olha só, eu estou falando de uma norma que vai tutelar que vai restringir a liberdade do sujeito, beleza? Acusado de um crime militar. Qualquer violação da ordem pública vai dar asa à restrição de liberdade? Não, a lei aqui foi muito ampla. Então, tem que adotar uma interpretação mais restrita. Qualquer violação, qualquer atentado à hierarquia e disciplina vai justificar, vai fundamentar uma prisão preventiva? Não, não é essa a ideia, entende? Então, a gente tem que admitir essas hipóteses. No primeiro caso, né? No primeiro caso, certo? Eu entendo que a lei foi mais estrita, né? Eu tinha falado da amizade capital e inimizade, na verdade a lei foi mais estrita. Ela falou amizade íntima. Só amizade íntima que daria suspeição. Mas, poxa, peraí, o que é uma amizade íntima? A lei foi muito estrita, concorda comigo? Se o cara vai lá, frequenta a casa do juiz todo final de semana, ainda que ele não seja amigo íntimo, é prudente que o juiz seja, né, atue naquele caso? Não é, certo? Então, nesse caso aqui, a lei foi mais estrita, certo? A lei foi mais estrita, a amizade íntima. Então, tem que ampliar a interpretação para poder fazer com que a lei atinja os seus objetivos. Tranquilo? Então, dando exemplos aqui concretos para vocês entenderem esses institutos. Mas o que cai na tua prova é isso aqui, cara. Ele vai trocar, ele vai falar admitir a interpretação extensiva quando a lei é mais ampla. Ele vai fazer isso que nem ele fez na prova do CFO da PMDF, né? E vai botar aqui o estrita no lugar do amplo. É isso que o examinador faz aí muitas das vezes. Então fica ligado. Agora, cuidado. Você tem a regra, você tem as exceções e você tem os casos que é inadmissível uma interpretação não literal, ou seja, não é admissível outra interpretação senão a literal. Não se admite a interpretação restritiva ou extensiva. Quando? Quando cessa a defesa pessoal do acusado,
quando prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou desviar a natureza, ou desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Nesses casos aqui,